Regionalismo e ensino de história, página 35, Luiz Fernando Serri. O estabelecimento de uma região como objeto de estudos é sempre algo delicado, pois implica em afirmar um mínimo de homogeneidade no recorte que se estabelece, seja para fins didáticos, quando sabemos que a multiplicidade e riqueza inerentes ao real passam ao largo dessa homogeneização, e em se tratando, porém, do discurso ideológico que sustenta um de seus pés na história, procura-se estabelecer uma homogeneidade ainda mais distante da realidade, na medida em que apresenta uma identidade, interesses comuns definidos pelo pertencimento a uma determinada região. Era assim, por exemplo, na Revolução Constitucionalista de 1932, em que São Paulo aparecia como sujeito coletivo, encarnando um só interesse regional, deixando de levar em conta os acordes dissonantes. É o que vivemos, por exemplo, nas campanhas políticas proporcionais, em que se costuma pedir o voto a alguém da cidade. Há a ilusão de que um candidato possa representar os interesses de todos os setores sociais da cidade, interesses muitas vezes conflitantes. O conceito de classe precisa ser obliterado no discurso regionalista para que este possa funcionar. É assim ainda quando nos falam de interesses nacionais e exigem que torçamos pelo Brasil. O regionalismo é um problema político, não por ameaçar no extremo a unidade nacional, mas por ser um elemento que, além de propiciar o desenvolvimento de preconceitos regionais, baseia a sua análise da realidade a partir do fator geográfico, ou seja, ideologiza a discussão dos problemas sociais, contribuindo para elidir a compreensão das questões de classe, de gênero, desviando a atenção dos verdadeiros focos dos problemas. Ali onde fala ideologiza, está escrito assim. Maria Arminda do Nascimento Arruda faz uma excelente revisão da bibliografia sobre o regionalismo no Brasil, que através de diferentes enfoques, a partir da elite política, a partir do conceito de oligarquia e a partir do conceito de relações capitalistas como redefinidoras da região, estabelece a discussão do tema. Se de fato estamos preocupados com o ensino crítico da história, é preciso compreender que a crítica não é uma metralhadora giratória descalibrada. Só há crítica consequente se existe um ponto de partida, e daí podemos perceber que existem críticas e críticas. Com a queda do Muro de Berlim e eventos correlatados, construiu-se um novo muro, ou da ideologia do fim da história e da falência das interpretações totalizantes da realidade. Se subirmos nos ombros dos que combatem há várias décadas, poderemos olhar por sobre esse novo muro e vislumbrar algum horizonte, de maneira que não seja ridículo, pelo menos para nós, manter grandes ideais. Um ensino que seja crítico até a raiz não pode perder de vista o quê? A perspectiva da transformação da sociedade em que vivemos. Além disso, uma história coerente, com cientificidade, respeitando os processos da lógica histórica, consciente de suas determinações e historicidade, tem o dever de discutir o ensino de história colocado em termos de nação como uma ideologia. E isso vem ocorrendo há algum tempo, com a apresentação de alternativas de trabalho, com os conteúdos da disciplina. Até porque o ensino de história, colocado em termos de região, tem uma necessidade muito grande de elementos constitutivos do que a Escola dos Análises chamava de história tradicional, o que não inclui necessariamente a conotação política que o termo pode ter. Os fatos, os heróis, as grandes batalhas e as grandes datas. Escreva essas reflexões na noite de um 7 de setembro, momento em que fica clara a interdependência entre a história nacional, os rituais cívicos das grandes datas, a memória das batalhas, tratados e heróis que delimitam o lugar do conhecimento do passado. É um momento que faz evocar o Marx do 18 Brumário, quando mostra a figura patética de Luiz Bonaparte aproveitando-se da conjuntura para atingir o poder e celebrizar-se. Uma das nossas figuras da história nacional, da estirpe dos personagens como Luiz Bonaparte, é eternizada cada vez que se produzem os desfiles, comemorações, jograis e discursos da data. Procurando esquadrinhar o momento em que o Estado de São Paulo
procura-se construir, inventar uma tradição regional e construir um patriotismo paulista nos momentos imediatamente posteriores à derrota da Revolução de 1932, podemos verificar que a região, mais que uma fração da nacionalidade, é também uma construção da classe dominante em caráter regional. Em um momento de crise econômica e política, estados e regiões não são apenas divisões administrativas da nacionalidade, mas espaços de exercício diferenciado e especializado da construção de pequenos consensos hegemônicos. No caso de São Paulo, a construção de um patriotismo regional está ligada ao desenvolvimento da cafeicultura e à formação de uma elite modernizante que construiu uma tradição ligada aos bandeirantes, estabelecendo com eles uma continuidade psicológica. A relação desses regionalismos com a ideia nacional está sempre em aberto, em constante diálogo, nem sempre cordial, escorregando inclusive para o separatismo e um difuso, mais grave preconceito racial regional em casos extremos. Enfim, o que eu procuro afirmar é que não estamos em melhor situação se procurarmos identificar a renovação da história com a sua regionalização, contrapondo-a a uma perspectiva nacional. Ao nos preocuparmos em buscar uma identidade a partir da região, corremos o sério risco de desconsiderar que inexistem identidades puras, verdadeiras ou estáticas, já que as identidades são construídas pelas classes sociais. E devemos lembrar que existem classes com maior poder de determinação de uma identidade a generalizar em diferentes momentos históricos. De qualquer uma dessas maneiras, a crítica nos escorrega das mãos. Permanecemos nos debatendo dentro das malhas da hegemonia das classes dominantes, a partir dos seus discursos, das suas construções, alimentando o nacionalismo ou os regionalismos, contribuindo para forjar identidades e tradições inventadas que julgava-se perdidas e com necessidade de serem resgatadas, pensando que é preciso garantir a formação cívica do aluno e a sua responsabilidade patriótica para que o país permaneça na sua senda de ordem e progresso e que todos dessa maneira ganhem. Analisando as festas cívicas da paulistanidade, que ocorrem no dia 23 de maio e no 9 de julho, com as suas tradicionais poesias, canções e discursos, estudando os materiais didáticos sobre o tema utilizados na sala de aula e na biblioteca e verificando a preparação de multiplicadores da ideologia da paulistanidade para as comemorações do cinquentenário da Revolução Constitucionalista de 1932, patrocinada pela Secretaria da Educação, somos elevados a algumas reflexões sobre a formação dos alunos. Que tipo de valores embasam o ensino de história e as práticas cívicas em torno do movimento constitucionalista? O primeiro objetivo dos que promovem as comemorações e o ensino desse episódio é agir contra a influência dissipadora do esquecimento e garantir que seja transmitida a memória regionalista. Mas além desse objetivo primordial, a intenção é oferecer para a infância e a juventude um tipo de comportamento individual e coletivo a ser seguido. No fundo, o que está acontecendo é a justificativa da violência, da ação belicista para a resolução dos problemas políticos, desde que se tenha por trás um grande ideal. A ação pessoal incentivada seria a coragem cega de doar a vida pela abstração São Paulo ou pela abstração Brasil, por trás das quais ocultam-se classes dirigentes e seus interesses. É a permanência do morrer pela pátria, analisada historicamente por Felipe Contamini, ao que Geraldo Vandré secundaria, e viver sem razão. Que tipo de civismo está sendo formado por essa linha tradicional de ensino de história? Como se entende aí a cidadania? Certamente não dentro dos valores de tolerância, valorização das instituições democráticas, pacifismo, não violência ativa, razão, quando pensamos nos objetivos do ensino de história, que é a fundamentação de toda a metodologia, e convencemos-nos de que visualizamos contribuir para a formação da cidadania consciente, que valores nos inspiram e conduzem na atividade docente? Para encerrar, eu não tenho a pretensão de oferecer todas as respostas e soluções. Eu quero apontar algumas possibilidades e caminhos para a discussão. Creio que temos a necessidade antropográfica
antropofágica, de declutir o civismo como está colocado hoje. Ligado à ideologia de nação ou região, metabolizá-lo pela preocupação em desenvolver uma educação histórica. Algo talvez mais amplo que ensino de história, no qual possamos procurar uma nova base que escape à história territorial. Ou seja, que organiza os interesses sociais em torno das geografias e não das relações sociais. Precisamos de uma determinação em responder que não devemos amor ao chão em que nascemos ou vivemos, na medida em que este nos daria de comer. Quem me dá de comer é o meu relacionamento social, a minha interação com as pessoas que estão comigo numa comunidade que só permanece porque estabeleceu vínculos com diversas outras comunidades, às quais indiretamente pertenço. Quem sustenta a minha vida não é São Paulo, ou Paná, ou o Brasil, mas a humanidade e seu trabalho. Como dizer que é uma grande identidade entre quem nasce em Itararé e quem nasce em Ribeirão Preto, e que essa identidade não existe entre os moradores de Itararé, que tomam chimarrão, como os paranaenses do Sul, e dizer que não há identidade entre os nativos de Ribeirão Preto e os mineiros do Triângulo? A identidade paulista é abstrata, da mesma forma que a identidade de brasileiro é abstrata. Existem homem humano, já dizia Riobaldo de Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, como Dante Moreira Leite cita muito brilhantemente.